Olá, meu amigo prevencionista, bom estarmos novamente aqui. E agora nós vamos falar sobre temperaturas do fogo. Para que todo o material se queime, ele precisa atingir alguns pontos de temperatura, a caloria do material que vai dar a ele as condições de pegar fogo, ou seja, de se incendiar. E aí nós vamos falar um pouco disso agora. Nós temos 3 pontos de temperatura: ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição. Vamos começar então, sem nenhuma enrolação, falar agora do ponto de fulgor. O que é ponto de fulgor? Quando é que eu sei que um material está no ponto de fulgor? Bom, ponto de fulgor é quando o material começou a desprender vapores inflamáveis. Ele foi aquecido e por conta desse aquecimento ele começa a desprender esses vapores inflamáveis. Os vapores começam a serem liberados. E quando nós fornecemos a esses vapores uma fonte externa de calor, ele se incendeia. E aí ele começa a queimar. Mas quando nós retiramos a fonte externa de calor, ele se apaga, porque não tem temperatura suficiente para manter a queima. E nós vamos falar então agora sobre materiais combustíveis que se queimam no ponto de combustão. É muito parecido, mas no finalzinho tem uma diferença. Então é fácil gravar, tá? Ponto de combustão é a temperatura mínima que o material desprende vapores inflamáveis. Quando nós fornecemos a esses vapores uma fonte externa de calor, ele se incendeia. E quando nós retiramos a fonte externa de calor, ele se mantém. Então ele já tem temperatura suficiente para prosseguir queimando. E nós vamos falar também o terceiro e último ponto de temperatura do fogo, que é o ponto de ignição. Ponto de ignição é quando o material ele foi aquecido a tal ponto que ele não precisa de nenhuma fonte externa de calor. E ele vai pegar fogo simplesmente com o contato com o oxigênio. E olha que perigo, porque em toda parte nós temos oxigênio. Então, se eu aquecer esse material até que ele tenha o ponto de ignição, flash, nós temos o fogo. E não há necessidade nem de fornecer nenhuma outra fonte externa de calor. Então é interessante, porque muitos materiais que podem estar sendo aquecidos vão poder se incendiar sem nem mesmo ter uma fonte de calor. Ele próprio já esquentou o suficiente para se queimar. Isso acontece muito com óleo, né? Um bom exemplo é o óleo, né? E você deve se lembrar de alguma ocorrência na sua casa, enquanto fritava um bife, qualquer coisa, o óleo se aqueceu de tal forma que houve um flash, né? E pegou fogo ali na sua frigideira, na sua panela. Nós vamos falar também de como agir nesse caso, mas ainda vai ficar para um outro vídeo. Então agora nós falamos apenas de temperaturas, tá certo? Bom, vou ficando por aqui. Você agora tem mais um vídeo para estudar e até quarta-feira entregar para nós todo o material respondido em PDF via e-mail. O e-mail saque@englertraining.com. Envie nesse e-mail e nós vamos corrigir e enviar a resposta para você. Fique na paz, Shalom Adonai, tchau, 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 tchau. Valeu!